O dia em que eu precisei expulsar uma aluna. Olá, amor! Meu nome é Patrícia Cavalcante, sou professora de educação doente, sou profissional de educação física e nesse vídeo eu vou te contar um fato que aconteceu comigo há algum tempo atrás que me fez rever as minhas atitudes e me fez tomar uma decisão em relação a uma aluna. É claro que eu aprendi uma lição muito importante com isso que eu vou te contar aqui no final desse vídeo. É o seguinte, há tempos atrás eu comecei a dar aula para uma aluna extremamente humilde, sem condição nenhuma financeira, humilde mesmo, na questão de não ter condição financeira mesmo. E essa aluna, ela queria muito fazer aula de dança do ventre, mas ela não tinha como me pagar. Eu acredito o seguinte, que nada deve ser de graça, porém, nada deve ser tão inacessível que uma pessoa que não tem dinheiro não possa fazer. De graça no sentido de, não precisa pagar com dinheiro, mas tem alguma coisa que talvez você possa fazer por mim, que a gente pode fazer essa troca, essa permuta. Isso aqui em São Paulo se chama permuta. E é muito comum você trocar um serviço seu por um serviço de uma outra pessoa. Seja limpeza, seja pintura, seja qualquer coisa. Então, eu fiz um combinado com essa aluna e nós trocamos aí um ano de dança do ventre por uma coisa extremamente irrisória. Uma coisa bem, assim... custava metade do valor de um ano de dança do ventre. Mas eu queria realmente ajudar ela e não queria que ficasse essa sensação como que eu posso dizer? De não fiz nada pra receber isso. Por quê? Tive muita experiência já em ensinar quem não deu nada em troca disso e as experiências até hoje não foram boas. A maior parte delas não foram boas. Eu acho que deve haver realmente uma troca, né? Pra gente poder fazer isso funcionar. Claro que existem exceções, existem pessoas que se dão muito bem dessa forma e tá tudo bem. Nada de errado. Comigo a experiência foi assim. E beleza, essa aluna ela continuou comigo por um tempo, até que em algum momento, né, depois de festivais, depois de apresentações, coreografias que eu coreografava pra ela e pra todas as pessoas da turma dela, até que em algum momento ela pagou um ano de workshop à vista com uma dançarina internacional e foi fazer o workshop com ela. O workshop era mais caro do que a minha mensalidade. E ela era uma pessoa sem condição, certo? A gente fez a troca ali. Eu deixei isso passar e falei, não, tá tudo bem. Deixa ela fazer, deixa passar, tá tudo certo. Essa aluna sempre teve um pouquinho de invejinha das amigas. Tudo o que era do outro era melhor do que o dela. O que eu fazia para aquela aluna era melhor que o dela. Por que a coreografia da fulana era mais bonita que a dela? Por que eu me dedicava mais pra montar uma coreografia pra tal pessoa do que pra dela? Só que não era assim, nada disso. Cada música é diferente, cada passo cabe em cada música diferente e assim a gente vai trabalhando nisso. Lembra, teve um vídeo que eu falei sobre inveja e que o invejoso está em sofrimento, né? Até aí, tudo bem. Então, eu não sei o que acontecia, o que se passava na mente dela, isso foram anos acontecendo, né? Foi bastante tempo, meses de acontecimentos. Eu acho que isso também afetou ela, o fato dela não pagar a minha mensalidade e pagar um workshop de uma dançarina internacional, isso a gente estava no segundo ano, tinha que fazer uma nova permuta, né? E ela pagar o workshop de uma dançarina internacional e não pagar a mensalidade, eu acho que mexeu no subconsciente dela também. Por quê? Ela não estava dando a devida importância a quem deu a base pra ela, quem ensinou ela. E ela estava fazendo as coisas dela, continuava dançando e tal, né? E às vezes ela chegava e trazia pras alunas, tipo assim, eu aprendi diferente, isso, aquilo, outro, assim tá errado, assim não tá legal, assim... Então, cada professora tem o seu método, né? E eu acho que quando a gente, de alguma forma, não é íntegro, nosso subconsciente também fica mexido, gente. Integridade é extremamente importante. A gente se sabota quando de alguma forma a gente falta com alguma coisa, né? Enfim, eu acho que isso mexeu com ela. E depois que ela começou a fazer esses workshops, ela começou a arrumar intriga com as colegas de turma, uma por uma. Uma por causa de não sei o que lá, de um cachorro, que não sei o que lá que aconteceu. E, enfim, porque eu tinha uma aluna que ela era mais protetora dos animais, ela tinha todo esse detalhe, né? E ela não podia ter filhos. Ela chamou essa aluna
de um nome muito feio, por ela não poder ter filhos. Eu não vou falar esse nome aqui, porque, gente, isso dói em mim até hoje, me dá arrepio lembrar do nome que ela chamou essa aluna. Enfim, tudo bem, paciência, deixamos passar mais uma. E então ela arrumou intriga com uma outra aluna da turma dela. E foi uma intriga mais pesada porque me envolveu, começaram a mandar áudio uma pra outra e começar a encaminhar áudio de assim, assim, assim. E, gente, eu não gosto de intriga, eu acho que isso é uma total perda de tempo. Tudo que a gente tem que resolver, a gente pode resolver aqui conversando e funciona. É uma coisa que, se tem algum detalhe, vamos resolver, vamos conversar. Não vai conversar pra tal pessoa, porque vai falar pra tal pessoa, que vai falar pra tal pessoa, que vai se tornar uma coisa muito maior. E beleza. Até aí tudo bem. Então chegou um momento que eu falei, olha, pensei comigo, bom, pelo bem da turma, é melhor eu deixar ela seguir o caminho dela, eu seguir o meu. Não vale a pena a gente ficar mastigando isso, arrumando intriga com isso, porque se torna maçante. As pessoas vão pra aula pra se divertir, pra fazer algo prazeroso, fazer algo bom, não pra ficar brigando. E a turma dela, assim, simplesmente começou a se desfazer. Uma saiu, outra saiu, outra saiu, porque ela arrumava briga com todas, eu não sei como uma pessoa conseguia fazer isso. Mas no final eu entendi. Eu vou explicar pra vocês por que eu entendi quando que isso aconteceu, né? Beleza. Chegou o momento que eu disse pra ela assim, procura outro lugar pra você fazer aula de dança. Procura um outro lugar. Passou o festival, né? Deixei ela apresentar e tal. Eu falei pra ela, procura um outro lugar pra você fazer sua aula de dança. Ela não gostou. Primeiro, eu falei pra ela, você paga a passagem pra vir até aqui. A mesma passagem que você paga, se você andar um pouquinho mais pra frente, tem tal lugar, tal lugar, tal lugar. São pessoas maravilhosas, pessoas que ensinam muito bem. E você vai conseguir continuar a tua aula lá, tá? Eu acho que a gente teve um momento bom, foi muito bom enquanto durou, mas eu acho que tá na hora de cada um seguir teu caminho. Eu quase que terminei um relacionamento. Só que ela não gostou de nada disso que eu falei. Ela levou pro outro lado e postou no Facebook. Eu não vi essa postagem. Foi uma aluna que veio falar pra mim, mais uma vez, veio falar pra mim que ela postou uma postagem assim, assim, assim. Dizendo mais ou menos que, só porque ela não pagava a mensalidade, ela não era uma aluna digna de estar no meu espaço. Meu espaço era relativamente novo, ele tinha um pouco mais de um ano, eu precisava, né, de alunas pagantes para conseguir manter aquele espaço. Quem é professora de dança do ventre sabe que não é fácil. E até aí tudo bem. E postou e tal, eu não quis mais mexer nisso. Eu quis deixar ela com o processo de evolução dela e eu segui minha vida. E deixei isso passar. Só que depois, com o passar do tempo, eu aprendi. Claro que com as minhas vivências, com experiências de pessoas que têm um outro grau de evolução. Eu aprendi algumas coisas. Eu anotei aqui pra falar pra vocês. Primeira, ela estava em sofrimento. O problema nunca foi o meu espaço, as alunas, quem estava em volta. Não, ela estava em sofrimento. Ela não conseguia amar aquilo que ela tinha, porque ela era invejosa. E não era culpa dela ser invejosa. Não, enfim, ela só não conseguia reconhecer isso. Porque a pessoa que é invejosa, a pessoa invejosa sofre muito. A pessoa invejosa sofre demais. E esse sofrimento que ela tem, ela não sei se quer de alguma forma passar adiante pra tirar aquilo dela, pra melhorar aquilo dela, pra enfim. E ela causava brigas e isso tava minando meu espaço, a turma dela, as brigas que por ali às vezes aconteciam, né? Isso não era interessante, não era legal. E eu entendi que ela estava sofrendo, que ela estava em um momento da vida dela em que ela não tinha a casa que ela queria, ela não tinha a vida que ela queria, ela não tinha o trabalho que ela queria, tudo na vida dela estava muito difícil nesses aspectos. E ela tentava uma válvula de escape na dança, né? Mas mesmo assim ela não conseguia ver o progresso dela.
Ela sempre olhava o que era do outro, a coreografia do outro, o jeito que o outro dançava, o jeito que o outro fazia, até o jeito que eu ensinava. Ela de alguma forma queria me culpar também pelo fato de, às vezes, ela não conseguisse desenvolver com algumas coisas. E não era por dançar bem ou mal, porque ela dançava bem, ela tinha uma boa consciência corporal, uma boa memória, não uma boa memória, ela ensaiava as coreografias para fazer, ela conseguia fazer, ela vinha nas aulas. Não por isso, né, mas por outras questões, todas as outras questões que estavam envolvendo. E às vezes ela não se esforçava tanto quanto deveria para colher tanto quanto ela poderia colher, né? E nada de errado, nós estamos no nosso processo. E não tem problema você não se esforçar tanto quanto você quer colher, contanto que você tenha consciência disso e não culpe outras pessoas por isso, tá bom? E o que eu aprendi é que a pessoa com baixa autoestima, a pessoa muito invejosa, por vezes ela se sabota de uma forma que ela não imagina. E se você em algum momento se viu em algum detalhe, saiba que o seu também é bonito, o que você faz também é interessante. Às vezes, boas palavras vão te ajudar a ir para frente, porque as pessoas gostam de estar com pessoas que têm boas palavras. O que são boas palavras? Alguém que te motive, que te incentive, que te veja como uma pessoa de valor, assim como você é. Essa aluna, eu não tive mais contato com ela, né? E eu acho que cada um tá no seu momento de evolução. Eu não tinha conhecimento. O conhecimento que eu tenho hoje eu não tinha, de saber que o invejoso está em sofrimento, né? E nem as minhas alunas tinham esse conhecimento. Então não tinha como eu passar adiante uma coisa que eu não sabia. E muitas professoras não sabem, né? O mestre, ele pode guiar os alunos, ele pode ir aparando as arestas, motivando o aluno que está desmotivado, ajudando o aluno que está com dificuldade. E o mestre, ele consegue contornar todas essas situações. É claro que eu também estou no meu processo de me tornar uma mestra cada vez melhor, cada vez mais consciente, cada vez mais desperta do que acontece e das pessoas que estão à volta. E o meu desejo para todas as pessoas que dançam, para todas as pessoas que estão nos seus processos é que levem isso da forma mais tranquila possível. Quando isso aconteceu, quando essa briga assim, né? Porque eu não gosto de me envolver em brigas, então eu vou me esquivando até estar longe dela. Quando isso aconteceu, né? É claro que eu tento resolver, detalhe. Mas quando isso aconteceu, todas nós perdemos. Ela perdeu uma escola em que ela tinha apresentações, 2 apresentações por ano, pelo menos. Ela tinha uma pessoa que coreografava para ela, que ajudava ela, que podia ajudar ela do iniciante até o mais avançado. Perdeu colegas de dança, perdeu um convívio social, perdeu a aula que era aquele dia, aquele momento, perdeu uma dança terapêutica. Eu, como professora, perdi uma aluna que se dedicava, que fazia, né, do jeito dela, mas fazia, que vinha pra aula, que tinha amor pela dança. E nós, professoras, valorizamos muito quem tem amor pela dança, que agregava no grupo de forma visual, que conseguia fazer a coreografia, executar legal, ficava bonito, né? E que ela tinha um futuro muito brilhante pela frente, se esse detalhe não tivesse nos atrapalhado. Porém, cada um tá no seu processo e nada é por acaso, eu acredito muito nisso. E acredito que existem pessoas que vão caminhar com você em até determinado caminho e em algum momento vocês vão ter que se separar por cada um tá no seu processo. Tá bom? Meus amores, eu acho que esse vídeo aqui já ficou longo demais, né? Obrigada de coração por terem ficado até aqui. Deixo pra vocês um grande beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Tá bom? Então, até lá!